Segunda semana após a eleição, a relação de Lula com o mercado já ficou estremecida. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, fez uma série de declarações que repercutiram mal em um momento em que o mercado busca entender como a PEC de transição será financiada, qual será o novo arcabouço das contas públicas e quem formará a equipe econômica do governo. Nomes importantes da economia que apoiaram Lula na reta final da campanha, como Armínio Fraga e Henrique Meirelles, já começaram a adotar um tom crítico em relação ao presidente eleito. Na quinta, o dólar disparou mais de 4% frente ao real, enquanto o Ibovespa despencou 3,35%. O tombo mais forte desde novembro de 2021. Um quadro de desequilíbrio fiscal pode pressionar a inflação, corroer o valor dos benefícios pagos à população e desorganizar a economia como um todo. Será que o Lula elegeu o mercado como seu inimigo número 1? Esse é o tema aqui do Meio Dia em Brasília. E para responder essa pergunta, trouxemos ao debate o deputado federal Paulo Pimenta, do Partido dos Trabalhadores, que já está aqui com a gente no estúdio. Tudo bem, deputado? Tudo bem, prazer poder conversar contigo. O deputado que, inclusive, tem acompanhado aí as reuniões da equipe de transição do governo recém-eleito. E também trouxemos ao debate o deputado federal, capitão Alberto Neto, do PL. Tudo bem, deputado? Tudo bem, é sempre um prazer falar com o antagonista, principalmente nesse momento delicado que o nosso país está vivendo. Vou dar um alô também para o nosso deputado federal, Paulo Pimenta. Estamos aqui para esclarecer, deixar as nossas posições políticas e econômicas do nosso país. Perfeito. E eu começo esse debate perguntando para o deputado Paulo Pimenta. Deputado, a adoção de medidas populistas aí, baseadas em aumento de gastos, pode levar ao aumento da dívida pública e afastar investidores, impedindo aí o país de crescer de forma sustentável? Olha aqui, o Lula não vai governar pela primeira vez. O Lula já foi presidente durante 8 anos. O mercado conhece o presidente Lula e o povo brasileiro sabe que nós vivemos o melhor período de prosperidade, de desenvolvimento, de fortalecimento da nossa economia, de reposicionamento do Brasil no cenário internacional. Fizemos um superávit como jamais havia sido feito. Nunca tivemos nenhum problema com o mercado, pelo contrário. Foi um momento em que o Brasil era respeitado no mundo inteiro e atraímos grandes investimentos para o nosso país. E não há nenhuma dúvida de que nós vamos governar novamente desta forma, né? Jamais governamos com irresponsabilidade fiscal. Agora, nós temos uma visão de que é preciso que o país tenha um olhar especial para aquelas pessoas que mais precisam. E esse discurso não foi um discurso só do Lula. Isso também foi o discurso que o Bolsonaro fez durante a campanha. Então, o mercado estar surpreso pela necessidade de que nós temos que adequar o orçamento para garantir um auxílio emergencial de R$600, convenhamos que não tem nenhuma surpresa. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro assumiram esse compromisso com a população durante a campanha, né? Então, eu acho que a transição ela está dentro daquilo que é normal, né? E tem um governo eleito, tem promessas e compromissos que foram feitos durante a campanha eleitoral que precisam ser honrados. A população brasileira, quando escolheu o Lula, escolheu junto, né, o seu programa, a maneira como ele vai governar. Nós não estamos pedindo um cheque em branco para nada. O que nós estamos pedindo na recomposição do orçamento são coisas bastante objetivas. O orçamento da saúde é o menor orçamento dos últimos 10 anos. Está faltando 1,6 bi do farmácia popular, tem 2,5 bi a menos para os hospitais, tem 5 bi a menos para o PAB, que é a atenção básica da saúde, tem menos 1 bi para a saúde indígena, tem menos 1 bi 100 para o programa de vacinações obrigatórias. Na educação tem menos 3,5 bi para as universidades, não tem recurso para a merenda escolar, tem 465 mil para o transporte escolar, dá para comprar uma van, 465 mil. Então, nós queremos recompor o recurso da saúde, da educação, no patamar do orçamento de 2022, garantir
o auxílio emergencial e ter uma verba para retomar obras paradas, obras já licitadas, contratadas pelo atual governo, na área da infraestrutura, na área da habitação popular. E isso me parece, né, um programa bastante razoável, modesto, para que a gente possa fazer o debate na sociedade de forma muito tranquila nessa transição que já está acontecendo. Deputado, agora uma pergunta. Por que o senhor avalia que o mercado reagiu tão mal às declarações do presidente eleito? Porque o mercado, que a gente sabe disso, né? Nós todos aqui somos pessoas esclarecidas, o mercado, ele aposta, né, em tendências, em perspectivas, e esse jogo que envolve a entrada do investidor estrangeiro, a saída do investidor no país, o aumento da inflação, o aumento do dólar, muita gente ganha dinheiro com isso, né? Por isso que a gente chama de mercado especulativo. É um dinheiro que está fora do setor produtivo, que hoje ele está aqui, amanhã ele está lá no México. Hoje ele está aqui, depois ele está em outro lugar. Então não há nenhuma surpresa. Você pode ter certeza de que nós vamos estabilizar esse cenário de final de ano. O dólar, do meu ponto de vista, vai vir para um patamar mais razoável, né? Nós temos condições de retomar o crescimento de um patamar superior a esse crescimento que o Brasil vem crescendo. Vamos fazer uma ação forte no sentido de irrigar a nossa economia. Esse recurso de 170 bilhões do auxílio emergencial tem um efeito extraordinário na microeconomia, que movimenta os municípios, o comércio, a capacidade de produção da indústria. A retomada das obras de infraestrutura e a habitação são dois setores da economia que mais absorvem mão de obra, especialmente mão de obra, né, com menor qualificação, que é o que nós precisamos absorver hoje. Então, o Brasil vai voltar a ter um protagonismo, um respeito internacional. Nós vamos ter a capacidade de atrair investidores importantes que hoje olham para o Brasil de forma insegura, em função desse ambiente, né, que o país tem enfrentado no último período. Eu aposto que nós temos todas as condições de, a partir do dia 1º de janeiro, reposicionar o país, voltar a crescer, gerar emprego, promover o desenvolvimento, que é uma coisa que nós já fizemos de forma muito adequada durante 8 anos com o presidente Lula, e vamos voltar a fazer agora nesse novo governo do Lula. Perfeito, eu passo a palavra agora, a mesma pergunta, inclusive, para o capitão Alberto Neto, sobre essa questão. O senhor avalia que talvez uma política voltada mais aí para benefícios e garantir essa promoção de benefícios venha a impedir o país de crescer de forma sustentável, deputado? A questão do Auxílio Brasil, que é uma política liberal, ela é extremamente importante. Então, nós construímos um Auxílio Brasil muito diferente do Bolsa Família. Porque, além de isso que fez com que nós conseguíssemos reduzir a pobreza no nosso país em 23%. Porque o auxílio, na política do governo Bolsonaro, não era só dar o peixe, dar o peixe, dar vale de pescar, ensinar a pescar, fazer com que estimulasse que a pessoa pudesse empreender, entrar no mercado de trabalho. Inclusive, se ela entrar no mercado de trabalho, ela ainda passa 2 anos ganhando o Auxílio Brasil, para não ter nenhum tipo de desestímulo a você ter uma carteira assinada. Espero que o governo eleito possa dar continuidade a esse tipo de formato do auxílio. Mas o que preocupa nas falas do candidato eleito, do Lula, são falas de irresponsabilidade fiscal. Um exemplo muito prático: quando o governo Bolsonaro se elege, a primeira reforma que ele faz é a reforma da Previdência. Nós precisamos, quando nós entramos em algum lugar, a questão de ajustar a casa. Você tem que ajustar as contas públicas, saber qual a tua capacidade de gastos. Então, se você quer investir mais, ao mesmo tempo você tem que dar uma mensagem para o mercado que você vai reduzir os seus gastos. E quando o Lula fala que vai furar o teto de gastos com o Auxílio Brasil e não diz quais são as contrapartidas, que é diferente do governo Bolsonaro, que nós fizemos a PEC dos precatórios, nós fizemos privatizações para tentar, ao máximo, talvez uma hora ou outra você saísse
do teto de gasto para, lógico, o momento é difícil, pós-pandemia, um momento de guerra, mas o que o mercado se preocupa é com a responsabilidade fiscal. Porque um governo sem responsabilidade fiscal, sabe quem ele atinge principalmente? São as pessoas mais pobres, porque vai ter inflação, e aí depois da inflação tem o desemprego, e os mais vulneráveis sofrem muito com isso, porque a inflação vai direto na comida, então não vai ter picanha, não vai ter cerveja, se tiver irresponsabilidade fiscal. Por isso que nós estamos chamando até essa PEC da Argentina. Essas políticas sem responsabilidades que a Argentina fez com que o país não comesse carne, dentro dos 100 anos, momento que a Argentina menos come carne. Aí o primeiro presidente a visitar o Lula é o presidente da Argentina. E aí ele já fala em moeda comum. Então, essas mensagens que estão sendo passadas para o mercado acaba preocupando, e a nossa Bolsa de Valores teve um prejuízo aí de 100 bilhões, só em algumas falas. É preocupante, sim. Agora, o Congresso é um Congresso centro-direita, é um Congresso que está alinhado a uma política liberal, uma política de mercado, e nós vamos ficar muito vigilantes para que essas irresponsabilidades não venham a ser aprovadas no Congresso Nacional. Perfeito. Eu volto a palavra agora para o deputado Paulo Pimenta, sobre um questionamento que eu fiz no começo do vídeo, sobre esses apoios, né? Logo no comecinho, no final da reta final das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu aí apoio de várias figuras de renome, né? Como o próprio Henrique Meirelles. Agora, após o depoimento, eles já estão adotando uma postura crítica em relação ao presidente eleito. Na sua avaliação, deputado, por que dessa mudança de postura em relação ao presidente? Há um receio também deles, que não é só um mercado, mas são figuras mesmo que estão se manifestando de forma crítica ao presidente eleito? Olha, quer dizer, eu tive a oportunidade de ler a manifestação do Meirelles e dos demais economistas, né? E me pareceram manifestações absolutamente tranquilas, né? Até porque nós estamos falando de uma questão específica, que foi o presidente Lula ter dito que a prioridade do seu governo será as políticas de combate à fome, à miséria, e que ele entende que estas questões elas não devem ser tratadas como política de governo, e sim como uma política de Estado, e que, portanto, essa despesa deve ser absorvida pela sociedade brasileira e ela ser uma excepcionalidade na questão do teto. Nós temos diversos economistas, diversas lideranças políticas que apoiaram o presidente Lula, e no ambiente democrático, eu não vejo nenhum problema, muito pelo contrário. Exatamente no debate dentro do Congresso e na sociedade brasileira que a gente constrói sínteses daquilo que é, né, o melhor para o Brasil e também para a economia. Nosso governo que ainda não assumiu, né? Tem uma PEC. Gente, a PEC, a proposta está aqui. Ó. Qual dessas despesas aqui a gente não vai contemplar no orçamento? O que tem na PEC aqui que pode ser dito? Não, isso aqui não precisa. Farmácia popular, faltam 1.600. Tem 5 bi a menos para o PAG. Tem 2 bi a menos porque MAC são os hospitais. Falta 1 bi para saúde indígena. Falta 1 bi 100 para vacina. Falta 3,5 bi para as universidades. Não tem recurso para merenda escolar. Não tem recurso para transporte escolar. Nós não vamos recompor isso aqui no orçamento? Se alguém defende que a gente não recomponha esses recursos, bom, existe uma segunda questão que é o auxílio. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro assumiram o compromisso de manter o auxílio no patamar em que nós estamos defendendo. Ok. Tem alguma surpresa para o mercado? Não, não tem. Terceiro, nós temos uma infinidade de obras paralisadas ou que estão sendo executadas num ritmo muito lento. Nós achamos que a presença do Estado como indutor da atividade econômica, especialmente nesse momento, fazendo com que essas obras sejam retomadas num ritmo mais intenso, gera emprego, absorve mão de obra, e que nós precisamos, a partir de janeiro, ter um programa de habitação popular. O que tem de responsabilidade fiscal? O qual dessas propostas alguém poderia dizer, não,
Isso aqui o Brasil não precisa. Quer dizer, está errado retomar as obras que estão paralisadas, não só no DENIT, creches, escolas, unidades de saúde, né? Na área de hidrovias, ferrovias, rodovias. Então, ninguém está pedindo um cheque em branco. Ninguém está falando aqui em responsabilidade fiscal. Transparência, para que o mercado, se for produtivo, saiba de antemão, inclusive, em quais programas nós queremos alocar esses recursos. Então, eu quero dizer para vocês que acho que essa PEC, né, evidente que a oposição tem que cumprir o seu papel de fiscalizar, de cobrar, né, de exigir aquilo que acha que é o melhor para o Brasil. É assim que funciona a democracia, mas eu entendo que nós não teremos, né, dificuldade de fazer um debate transparente no país, com reflexo no Congresso, para que a gente possa aprovar essa PEC e iniciar o ano de janeiro num ambiente de normalidade democrática, social e econômica. Isso ajuda a atrair investidores, a ter previsibilidade, as pessoas poderem fazer planejamento. Isso vai ser bom para o Brasil e, sinceramente, acredito que todos nós queremos que esse país possa dar certo, né? É voltar a crescer, promover o desenvolvimento, gerar emprego, distribuir renda, políticas inclusivas. Então, eu estou bastante confiante e acho, sinceramente, né, que a gente vai ter todas as condições de construir um cenário bastante positivo para a aprovação dessa PEC e a recomposição, reorganização do orçamento para o ano que vem. Perfeito. Passo a palavra agora para o deputado Capitão Alberto Neto para avaliar esse cenário. Várias figuras já se manifestaram aí, fizeram críticas ao presidente eleito. E qual a sua avaliação, deputado? O próprio Meirelles fez uma crítica muito assertiva em relação a essas posições das falas do Lula antes de assumir. Até os aliados estão preocupados com essa nova política irresponsável que possa chegar a vir em relação ao teto de gastos. É muito prático, a população tem que entender isso. Quando você gasta mais, quando você não tem responsabilidade com o seu dinheiro, você causa um prejuízo enorme. Quando é na sua casa, o prejuízo é para a sua família. É como se você pegasse um cartão de crédito, um limite acima do que você pode gastar, e começa a efetuar esses gastos, uma hora a conta vai chegar. E aí, quando essa conta chegar, a família toda vai ser prejudicada. E no caso do Brasil, é um país inteiro. Por isso que nós vamos ficar muito atentos a essas políticas. E, inclusive, até as nossas estatais. Saiu agora os dados das nossas estatais, nós triplicamos o lucro em relação ao governo anterior. E agora, quando você olha a Petrobras com as declarações do Lula, as ações já estão lá embaixo. Políticas equivocadas podem destruir uma nação. Nós estamos muito preocupados, não só o mercado, mas todo brasileiro, para que a gente possa entender. Quando a gente não tem responsabilidade com o dinheiro público, quem sofre são os mais pobres. É a inflação que vai retornar, é o desemprego que nós acabamos, no governo Dilma, recebemos um governo com 14% de desemprego. É um número muito alto, porque foram políticas equivocadas. E essas políticas do passado não cabem mais nesse mundo. Nós estamos numa guerra, e o Brasil está muito bem posicionado. A nossa inflação está controlada, a inflação menor do que a inflação americana, é uma inflação menor do que da Inglaterra. Nós tivemos um crescimento maior do que o dos Estados Unidos, maior do que da China. Então, a gente arrumou a casa para que o Brasil possa se tornar uma grande nação. Já se tornamos a 10ª economia do mundo. Nós vivemos esse mundo globalizado. Então, não cabe política de aumento de imposto. Nós temos que estimular a industrialização do nosso país. O momento é bom em relação às commodities. A China agora abre o seu mercado, isso vai ser muito bom para o Brasil, vai ter entrada mais de capital. O Brasil hoje é o 4º país que mais recebe investimento no mundo. A nossa moeda é a 2ª que mais se valoriza. Então, medidas equivocadas podem destruir tudo
que nós estamos construindo e perder esse momento onde o Brasil é um país amigo, onde o Brasil tem um potencial agrícola, um potencial energético, e o mundo, nessa nova posicionamento global, coloca o país numa posição muito estratégica. E medidas equivocadas, a gente pode perder esse momento, e somos nós, somos nossos filhos que vão sofrer com isso. Mas uma palavra de otimismo para o nosso país é o Congresso. O Congresso tem que fazer o seu papel de fiscalizar, de debater, de ter a responsabilidade caso o presidente não venha a ter. Então, nós vamos estar muito bem alinhados a isso. A oposição está se organizando. Nós temos não só o partido, o PL, que tem 99 deputados federais, mas outros deputados de direita, do Partido Novo, alguns do União Brasil, já estamos conversando para deixar essa oposição responsável. Nós não somos contra o nosso país, nós queremos que o nosso país dê certo. Então, as medidas favoráveis, nós vamos votar, sim, em favor do nosso país, mas o que for de irresponsabilidade, e essas irresponsabilidades atingir, pode ter certeza, os mais pobres. Então, são políticas que parecem ser boas, políticas populistas, sem responsabilidade fiscal, é um desastre para a nação brasileira. Agora, deputado, aproveitando sua fala, você avalia que o Congresso irá aprovar com facilidade a PEC de transição ou o debate vai ser um pouco mais amplo? Não, o debate vai ser muito amplo. Nós não acreditamos que o governo precise de 200 bilhões. O governo tem que sinalizar onde é que ele vai reduzir o seu gasto e não onde ele vai querer retirar dinheiro. Nós temos que entender que quando o governo chega, ele tem que arrumar a casa. Então, tem que ser, não aumentar o número de ministérios, mas reduzir o Estado, porque quem paga esse Estado pesado é o mais pobre. Então, só que nós queremos políticas sociais de distribuição de renda que funciona quando o dinheiro chega direto na conta das pessoas mais vulneráveis, já mostramos que isso funciona. Nós tivemos a maior distribuição de renda da história, foi a maior redução de pobreza da história do Brasil agora, no governo Bolsonaro, com o auxílio emergencial, com o Auxílio Brasil. Então, é uma política que dá certo, que nós precisamos dar continuidade, sim, nós queremos dar essa continuidade, mas queremos fazer isso de maneira responsável. A Petrobras teve um lucro extraordinário, esse lucro foi para onde? Foi pagar o Auxílio Brasil, a vendas das nossas estatais foi utilizada para quê? Para distribuição de renda para o mais pobre. E aí essa política que precisa dar continuidade, e o Congresso vai ficar de olho para que não volte aquelas políticas equivocadas, usar as nossas estatais para fazer politicagem, para encher a máquina do Estado, para voltar aquele toma lá da cá, aquela roubalheira que a gente sabe que foi muito prejudicial ao nosso país. E quando o Lula dá essas falas, parece que vai retornar essa política que não cabe mais nesse mundo moderno. Nunca coube, mas agora, com a internet, com o povo mais antenado na política do seu país, nós não vamos aceitar isso. Perfeito. A palavra agora com o deputado Paulo Pimenta. Deputado, a PEC de transição já foi adiada mais uma vez, a apresentação da proposta, né? E a gente tem questionamentos em relação ao prazo, né? O prazo já está bem em cima, até o final do ano. O senhor avalia que vai dar tempo de apresentar a proposta e ser aprovada até o início do próximo ano, no mandato do presidente eleito? Nós queremos apresentar a PEC na quarta-feira, né? Por que ela não foi apresentada ainda? Exatamente porque nós estamos dialogando com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com o presidente da Comissão de Orçamento, com o relator da Comissão de Orçamento, conversando com os líderes de vários partidos, para que nós possamos, né, pensar uma proposta da PEC que respeite o parlamento, respeite o pensamento do parlamento e que possa ser aprovada. Como nós já estamos num período bastante avançado, essa tramitação, ela depende do entendimento. Se nós fôssemos cumprir todos os prazos regimentais de uma PEC, né, evidentemente que ela não teria tempo hábil. Mas para poder fazer, né, a adequação do orçamento, a PEC tem que estar aprovada. Então nós temos um calendário bastante exíguo. A princípio, a gente quer aprovar o orçamento até dia 16 de dezembro.
Mas esse ambiente, né, que o país vive hoje, um ambiente de respeito, de tolerância, de convergência, de diálogo, né, ele é um ambiente que ajuda muito para que a gente possa construir uma melhor síntese, né, uma melhor proposta que possa ser aprovada, e eu tenho certeza que ela será aprovada e a gente possa iniciar janeiro com um ambiente bem mais tranquilo para a atividade econômica, política e social do país. Perfeito. Fazendo a mesma pergunta que eu fiz para o deputado Alberto Neto, o senhor avalia que essa proposta ela vai ser aprovada com tranquilidade ou vai exigir um debate amplo e vai encontrar alguma resistência na Câmara ou no Senado? Deputado? Acho que congelou. Deputado Paulo Pimenta, me escuta? Estou aqui, estou escutando bem. A pergunta que eu fiz para o deputado Alberto Neto, agora há pouco, foi o seguinte: se ele avalia que essa proposta vai ter um debate amplo ou se ela vai ser aprovada com uma certa tranquilidade. Na sua avaliação, ela vai demorar mais para tramitar por conta desses debates ou ela vai ser aprovada com uma certa tranquilidade? O deputado Paulo Pimenta pergunta para o senhor. Deputado? Não, as duas coisas não são contraditórias. O debate amplo, ele vai acontecer. O prazo, obrigatoriamente, é princípio da anualidade. Ela tem que ser aprovada esse ano, né? Porque o orçamento tem que ser votado. Então, não são duas coisas contraditórias. Vai ter um debate amplo? Vai ter um debate amplo. Vai ter uma resistência por parte da oposição? Com certeza, é o próprio papel da oposição, né? Agora, não são coisas contraditórias. Vai ter debate amplo, vai ter resistência da oposição, mas ela terá que ser votada a tempo de poder permitir a readequação do orçamento. Eu acredito que é isso que vai acontecer. Perfeito. E o presidente eleito, na sua avaliação, ele vai seguir uma esquerda mais radical aí, focada em aprovação de diversos benefícios, ou ele vai conseguir se manter mais centrado aí, prezando pela questão fiscal também? Qual seria, por exemplo, uma medida que tu considera esquerda radical? Os especialistas têm apontado... Me dá um exemplo, qual seria? Por exemplo, a manutenção do auxílio, que é uma proposta tanto nossa quanto do Bolsonaro. Sim, a manutenção do auxílio sem respeitar especialmente a questão econômica, né? Sem respeitar a questão do equilíbrio fiscal. Não, mas nós não estamos defendendo isso. Agora, a manutenção do auxílio, que é uma proposta defendida tanto pelo Lula quanto pelo Bolsonaro, seria considerado uma política da esquerda radical? Um país que define que uma prioridade do seu povo, do seu governo, é a política de combate à fome e à miséria, especialmente para aqueles setores da sociedade mais vulneráveis, isso seria considerado uma política da esquerda radical? O Lula foi presidente. Nós sempre tivemos uma excelente relação com todos os setores produtivos do país. A indústria cresceu, o agronegócio cresceu, nós geramos emprego, criamos oportunidade, reposicionamos o país no mundo. Então, sinceramente, né, nós não estamos elegendo uma pessoa que o Brasil não conheça. Eu tenho absoluta certeza de que nós vamos restabelecer um ambiente de diálogo, de convergência, de tranquilidade. O setor produtivo precisa ter previsibilidade, precisa ter capacidade de planejamento, precisa ter credibilidade. Essas três coisas que nós precisamos colocar no Brasil, né? Então, não vejo nenhum motivo para que alguém possa imaginar, né, que nós vamos fazer coisas que nós nunca fizemos e que jamais propusemos que seja feita, né? A não ser que a gente parta do pressuposto que essa quantidade de fake news e de loucura que rodem aí pelos grupos de WhatsApp sejam verdadeiras, mas aí, né, vamos combinar que nós estamos fazendo um debate de outro nível, né? Não um debate baseado em mensagem de fake news distribuída em grupo de WhatsApp. Né? Perfeito. Deputado Capitão Alberto Neto, a sua avaliação sobre esse cenário e também as suas palavras finais aqui para o nosso debate. Deputado Alberto Neto? Seu microfone... Pronto. Pronto, desculpa. O cenário, ele é preocupante. As falas do
candidato eleito, Lula, preocupa o mercado quando você fala em responsabilidade fiscal. Essa PEC de transição está sendo conhecida como a PEC da Argentina. Gastar um dinheiro que o Brasil não tem. E isso vai afetar as pessoas mais vulneráveis, vai afetar os mais pobres. Nós queremos, e que o mercado esperava, era que o presidente falasse medidas, quem vai ser o ministro da Economia, quem vai tocar o mercado. A gente ficou preocupado até com algumas informações, que se o Haddad seria o ministro da Economia. Então, foram informações muito ruins. A chegada do presidente da Argentina, falando sobre moeda única, as falas do Lula em relação às nossas estatais, a nossa Petrobras, que é patrimônio do Brasil, né, políticas equivocadas que nós já sabemos do que dá. Né, e essa volta dessas falas, isso preocupa, realmente, que durante a campanha não foi falado sobre isso. E agora essas falas retomam. Então, pode ser que nós estamos diante do maior estelionato eleitoral da história. Nós esperávamos, de repente, o povo que votou, as pessoas indecisas que votaram no candidato, que esperavam o candidato, o presidente mais centrado, como foi, com alguns acenos, com Meirelles, esse Lula não exista mais. De repente, volte a estatizar a Eletrobras, a não ter prosseguimento à privatização dos Correios, que está no Senado, a proximidade de verdade com ditaduras na América Latina. Isso tudo preocupa muito o brasileiro. Então, espero que esse estelionato eleitoral não se confirme e que o Congresso seja forte e que não ceda a pressões populistas. Nós temos que entender que, muitas vezes, votar contra uma questão populista pode, no primeiro momento, ser ruim, mas os resultados para um país vai ser muito importante. Volto à fala. Medidas de distribuição de renda sem responsabilidade fiscal causará uma grande tragédia no nosso país. Nós estamos com exemplo claro com a Argentina. A Argentina está ali, um país riquíssimo. Medidas equivocadas provocou uma inflação de 80%. Hoje, a moeda da Argentina é uma das que mais se desvaloriza. Olha, são medidas que nós não podemos deixar que volte, que aconteceu no governo da Dilma e que volte a acontecer agora nesse governo eleito. Então, o que nós queremos, o que o Brasil espera, é um governo responsável. E o Congresso vai estar aí para fiscalizar. Não dá para aumentar a máquina pública. O Brasil já entendeu que o Estado ele tem que funcionar e não gastar a economia. Então, nós temos que melhorar o ambiente de negócio, voltar a reindustrializar, aproveitar essa alta das commodities, aproveitar esse momento global de guerra e trazer mais investimento para o nosso Brasil, que é um país seguro. Isso é geração de emprego, geração de renda. Então, o pontapé inicial foi muito equivocado em falar em furar teto de gastos. Nós tínhamos que mostrar que o Brasil vai continuar crescendo, vai continuar no rumo certo, e eu fico preocupado com essas falas. E, além disso, eu queria aproveitar que o espaço aqui do antagonista para falar também desse momento de censura que nós estamos vivendo. Deputados estão tendo suas redes sociais caladas. Isso é muito grave. Nós temos uma Constituição, lá no artigo 53, que o representante do povo tem direito à sua fala e por quaisquer responsabilidade. Isso, e quando você vê um ministro, um TSE, após a eleição, ainda dando continuidade a uma política autoritária, isso mostra um retrocesso muito grande. O mundo tem comentado sobre isso. Então, fica aqui o meu protesto contra as ações arbitrárias do TSE, do ministro especial, o ministro Alexandre de Moraes, contra o cerceamento de fala de deputados. Hoje, somos nós aqui da direita. E amanhã, quem será?
Então, fico aqui que o Senado Federal faça o seu papel de fiscalizar e contrapeso ao Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Passo a palavra agora para o deputado Paulo Pimenta, para suas palavras finais e também para responder os questionamentos feitos aí ao depoimento do deputado Alberto Neto. Muito bem. Olha, o governo Bolsonaro ele vai ser lembrado por 3 marcas, né? Má gestão, incompetência e corrupção. Esse é o legado do governo Bolsonaro. O governo que vai entrar para o lixo da história, né? Aliás, o governo Bolsonaro será no futuro um governo que as pessoas terão vergonha de ter vinculado a sua imagem, a sua conduta a esse governo, né? Não vai ser nada parecido. Não vai ter pastor cobrando propina até em ouro para tramitar e aprovar projeto do Ministério da Educação. Não vai ter parente do presidente, nem pastor negociando para comprar vacina ou vender vacina no Ministério da Saúde. Não vai ter cartão corporativo de centenas de milhões de reais escondido, que não permite que ninguém possa fiscalizar, para sustentar uma vida paradisíaca do presidente da República e dos seus familiares. Nós não vamos voltar a ter aqui sigilos de 100 anos para esconder os malfeitos cotidianos desse governo e da sua família, que tomou de assalto o nosso país. A Argentina vive uma situação dramática, herança do governo Macri. O presidente Alberto Fernandes encontrou a Argentina falida, com uma dívida do Fundo Monetário Internacional muito superior à sua capacidade de pagamento, e vem enfrentando uma enorme dificuldade. Agora, tu acha que alguém de sã consciência vai acreditar que em 2 anos ou 3 anos de governo alguém mergulharia a Argentina numa crise econômica como ela está vivendo hoje? Nós temos que tratar esse debate de forma responsável, de forma honesta, né? A Argentina, de fato, vive uma situação muito difícil por conta da negociação que fez com o Fundo Monetário Internacional, que impede o país de crescer, né? De gerar desenvolvimento, de promover, inclusive, assistência social. E esse é um debate que tem que ser feito, né? De forma transparente e tranquila. Eu não costumo discutir política tentando fugir do foco principal, né? O foco nosso aqui hoje é PEC orçamentária. Qual é a irresponsabilidade fiscal que nós estamos debatendo nesse momento? Qual é a proposta que nós apresentamos, né? É o auxílio, recomposição do recurso da saúde, da educação, retomada de obras paradas e investimento em habitação popular. Qual desses itens a gente não deve colocar no orçamento? Então, eu entendo que o país deve, sim, superar esse ambiente de ódio, de intolerância, né? A eleição já acabou. A eleição já acabou, por incrível que pareça, tem uma parte da população que não sabe disso, né? A contagem dos votos já foi concluída. Na democracia é assim que funciona. Quem ganha assume o governo, quem perde vai para a oposição. Nós já ganhamos eleições, já perdemos eleições, né? É assim que funciona o jogo democrático. E eu espero que o país possa voltar, né, para a normalidade e que, efetivamente, a missão que o povo nos confia possa ser feita da melhor maneira possível. A do deputado vai ser oposição, né? É assim que o povo decidiu. A nossa vai ser governar, né? Todos nós, a partir de uma mesma perspectiva, realizarmos aquilo que é melhor para o Brasil. Eu como governo e ele como oposição. O país tem que crescer, gerar emprego, promover o desenvolvimento, incluir as pessoas que mais precisam. Eu tenho certeza que esse é o objetivo de todos nós. Perfeito, muitíssimo obrigada, deputado Paulo Pimenta. Deputado Alberto Neto, muitíssimo obrigada por sua participação aqui no debate do Meio-Dia em Brasília. As portas do programa estão abertas aí para vocês, sempre que quiserem vir aqui conversar com a gente e expor o ponto de vista. Obrigada. Muito obrigado.